Oi, começa agora em Cartaz, o programa que traz para você tudo sobre o universo do cinema, as grandes novidades, filmes famosos, filmes nem tão famosos assim e muitas curiosidades sobre a sétima arte. O 11º Santa Maria Vide Cinema será entre os dias 8 e 13 de abril. Os filmes selecionados incluem curtas da região e nacionais e serão exibidos na SESMA. A novidade este ano é que a Mostra de Santa Maria e região ocorrerá junto com a Mostra Nacional e os selecionados serão exibidos ao longo da semana. A entrada ao público é de graça. Cinema Nacional. José Wilker estreia como diretor. Isso mesmo, o filme Giovanni in Prota abre o Cine Pernambuco, de 2013. O longa entra em cartaz no dia 17 de maio em todo o país. E o elenco traz, além de Wilker como protagonista, Andréa Beltrão, Milton Gonçalves, Hugo Carvana, Otton Bastos e uma participação especial de Jô Soares. O personagem foi criado na década de 70 por Agnaldo Silva e é o mesmo que foi apresentado na novela global Senhora do Destino, em 2004. Uma dica de filme pra galera curtir é o longa-metragem nacional Trabalhar Cansa, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra. Trabalhar Cansa foi lançado em 2011. Com pitadas de drama e dosado com alguns elementos de terror, o filme narra a história de um casal que abre um mini mercado. Porém, os problemas aparecem quando, além dos problemas financeiros, se deparam com os estranhos acontecimentos. Cinema Internacional. A animação Meu Malvado Favorito já tem sequência confirmada. O longa-metragem, que é um dos grandes sucessos da Universal Pictures, terá sua segunda parte nos cinemas brasileiros no dia 5 de julho. E as animações continuam mesmo em alta na sétima arte. A próxima aposta dos estúdios é o desenho O Reino Escondido, que será produzido pelos mesmos responsáveis da franquia Era do Gelo. O longa-metragem é uma fábula que conta a história de uma adolescente que embarca em uma viagem cheia de magia. Depois do sucesso da adaptação do livro Jogos Vorazes, outra obra literária infanto-juvenil irá para os cinemas. Agora, o título da vez é Divergente, uma aventura futurista escrita por Verônica Roth. Velozes e Furiosos 6 chega aos cinemas no dia 24 de maio. Sim, para quem pensava que o longa gravado no Rio de Janeiro seria o último, se enganou. O novo filme marca o retorno de Michelle Rodrigues com direção de Justin Lin, responsável por 3 outros títulos da saga. E para o pessoal que curte Hollywood e fotos, uma coleção de fotografias será leiloada em Nova York. Uma grande coleção de imagens de Hollywood será vendida durante um leilão de 2 dias em Nova York no próximo mês. Isso inclui quase 3 milhões de cartazes, negativos e fotos de estrelas, entre elas Marilyn Monroe, Charlie Chaplin e Audrey Hepburn. No próximo bloco, a entrevista com o jornalista Jefferson Andrade sobre a produção do documentário Bastidores do Internacional de Santa Maria. Já voltamos! O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. O Em Cartaz está de volta. Agora vamos conferir a entrevista com o jornalista Jefferson Andrade para falar sobre a produção do documentário Os Bastidores do Internacional de Santa Maria. Estamos com o jornalista Jefferson Andrade, que vai nos contar um pouquinho sobre o documentário dos bastidores do Inter SM. Bom, Jefferson, eu gostaria que tu me dissesse como que surgiu essa ideia desse documentário. Bom, primeiro agradeço o convite, Laura. A ideia desse projeto, ele começou um semestre antes da gente executar ele, de fato. Eu e a Láudia Bolzan, minha colega que também participou do documentário, a gente fez um trabalho para a disciplina de oficina multimídia com o professor Yuri Lamel. E a gente resolveu trabalhar o estádio Presidente Vargas em um dia que não tinha jogo, em um dia comum.
né? Porque, bom, todo mundo sabe como é que é o estádio em clima de jogo, né? Como é que é a movimentação de torcida, como é que é a movimentação de equipe técnica, de bastidores ali, todo mundo tem uma ideia, né? Então a gente fez esse trabalho voltado para quem trabalhava no estádio Presidente Vargas enquanto não tinha jogo, né? Então entrevistamos o zelador do clube na época, conseguimos algumas imagens do estádio vazio, né? Conversamos com algum pessoal que trabalhava na secretaria do clube, né? Mais aquele pessoal que ficava que fica por trás dos holofotes mesmo, né? E quando a gente começou a cadeira de projeto experimental em TV, que a gente pensou, puxa, o trabalho ficou tão legal, a gente podia aumentar ele, né? Fazer ele mais ambicioso, né? A gente pensou um pouco, pensou que a gente poderia refazer aquele trabalho, mas aí não, daí a gente resolveu sentar, pensar direitinho e achamos que essa é uma boa ideia a gente tratar sobre o que acontece no clube em dia de jogo, mas fora do campo. Claro, a gente mostrou imagens do jogo, né, que o jogo era importante naquela época, mas a gente focou muito mais na preparação dos jogadores, tanto nos treinos como nas palestras, antes do jogo e durante o intervalo, né? Foi naquele momento assim que ele começou a nascer mesmo esse documentário. E os jogadores, eles ficaram intimidados? Olha, uma grande preocupação que eu tive principalmente foi em ter essa naturalidade, a gente não perder a naturalidade dos jogadores durante a nossa estadia lá, porque a gente frequentou o vestiário, né? E a outra preocupação foi que eu era o único homem no grupo, né? Era um grupo de 5 pessoas e 4 mulheres, né? Então eu tinha essa preocupação, assim, bom, né? Tem que ver se eles não vão ficar à vontade demais, fazendo piadinhas com as meninas e tudo mais, mas não, foi bem tranquilo. A gente conseguiu reações bem sinceras, tanto do técnico, do Betinho, na época, como dos jogadores, né? Acho que não foi um empecilho durante as gravações. E desde o início desse projeto, até durante a execução e até o final dele, alguma coisa mudou? Até o produto final, alguma coisa foi alterada? Muita coisa foi alterada, até mais por questão de quantidade do material. A gente foi no dia, gravamos o que a gente achou que ia ser material suficiente, em 2 dias, na verdade. Gravamos um dia do jogo e um dia só de treinos. E parecia que era material para dar e vender, que ia sobrar material, muito pelo contrário. A gente viu que a gente tinha pouco material, a gente teve que mudar um pouco a forma que a gente narrou aquilo. A ideia continuou a mesma, só que a narrativa foi diferente. A nossa ideia inicial era que a palestra do Betinho fosse a linha da narrativa, ou seja, enquanto ele dava a palestra dele seria ilustrada com todas aquelas imagens que a gente conseguiu captar. Não deu muito certo, então a gente fez uma abordagem um pouco mais clássica, assim, né? Mas a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente conseguiu ficar satisfeito com o resultado. Bom, Jefferson, e essa mudança de narrativa, como é que foi a produção dos bastidores? Como é que era a utilização das câmeras de vocês? Foi uma câmera só, 2? Vocês seguiam com os jogadores? Tu podia nos explicar um pouquinho? Sim. A gente usou uma câmera só, né? A gente fez um planejamento de acompanhar um tempo do jogo como se fosse uma transmissão de televisão mesmo, nas cabines de imprensa, né, tentando pegar as jogadas mais importantes. No intervalo do jogo, o Otávio, que foi o cinegrafista que esteve com a gente e que correu para cima e para baixo em todo o Presidente Vargas, ele correu para o vestiário para pegar aquela reação mais de nervosismo, porque ele estava ganhando até o início do segundo tempo. Estava ganhando de 2-0, se eu não me engano. Então a equipe estava empolgada e tudo mais, e a gente queria pegar esse momento.
E quando o time voltou para o segundo tempo, a gente estava com a câmera na torcida. A gente queria pegar as reações da torcida. Então a gente tem imagens do primeiro tempo com o campo naquela visão de transmissão de televisão mesmo. E as imagens do segundo tempo como se a câmera fosse um dos torcedores que ficavam ali atrás da goleira. Que a gente ficou junto com a Fanáticos, que é a torcida organizada aqui do Inter SM, né? Foi bem tranquilo, assim. A única questão é que a gente só conseguiu usar uma câmera. Isso prejudicou em algum momento, porque enquanto a gente filmava a torcida, a gente perdeu um gol. A gente perdeu um dos gols do Internacional. Isso a gente teve que explicar depois, ao longo do documentário, né, que foi o jogo contra o Guarani de Camaquã pela Copa Hélio Dourado. Então o jogo foi 3-2 e, se eu não me engano, a gente perdeu o gol de desempate do Inter, né, que explicaria que o time que o jogo estava empatado e que no final o Inter conseguiu ganhar. Mas acho que não foi tão grave assim, isso foi um problema que a gente conseguiu contornar. E quanto ao Inter SM, assim, para vocês conseguirem o contato com eles e o acesso aos jogos e aos bastidores, como foi? Bom, a Láudia Bolzan, na época, ela estava trabalhando na assessoria do programa. Na assessoria do programa não, desculpa, na assessoria do clube. Então, ela conversou com o Márcio Caetano, que era o chefe dela na época, e ele deu todo o apoio pra gente, a gente teve todo o apoio do clube, eles cooperaram, assim, eles abriram as portas do clube pra gente. A gente acha que incomodou muito eles no final das contas, assim, mas não tem do que reclamar mesmo, assim. A gente teve todo o apoio, inclusive eles gostaram muito do resultado final, tanto daquele primeiro, do projeto de oficina multimídia, como desse final. Então a gente só tem a agradecer a toda a equipe mesmo, não tem do que falar mal. Então tá, Jefferson, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite. E no próximo bloco, vamos conferir então o documentário Os Bastidores do Internacional de Santa Maria. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o Em Cartaz, Hora da Pipoca e do Sofá, e hoje em especial Bandeira na Mão, que vamos mostrar o documentário Os Bastidores do Internacional de Santa Maria. Sempre avante e unidos iremos, mil vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Vai jogar o Ismael, o Che, o Betão, o Lúcio, o Francisco, o Roça, o Gabriel Duarte, o Lucas Pérez, o Sapeca, o Luan e o Alex. As nossas metas, uma já foi alcançada. O do projeto, na minha avaliação, o projeto já é um sucesso. Meninos aqui que vieram, se dispuseram a vir aqui, ficar no alojamento, alimentação, praticamente sem salários. Realmente, trabalhar com um grupo que perde todos os jogos é difícil, mas cada final de jogo e cada início de trabalho de semana, eu dizia para eles, gente, não é merecido nós estar nessa campanha, o trabalho está bom, vamos continuar, que Deus ajuda quem trabalha, vamos lá, se nós fizermos por merecer, os pontos vão chegar. E próprios adversários que jogavam contra a gente, Beto Almeida, treinador, o Júlio lá do 14, chegasse, pô Betinho, essa campanha de vocês não condiz a pontuação com essa equipe aí. Isso também nos motivava. E o nosso trabalho do dia a dia, conhecendo os jovens que tem aqui,
o Foguinho sempre dando o apoio necessário, o Mauro aqui presente com a gente. Tudo que a gente precisou, a necessário para esse grupo foi dado. Então aí tá uma resposta. Para cumprir com os compromissos da divisão de acesso, o Inter SM optou por participar da Copa Hélio Dourado. A Baixada teve futebol no segundo semestre, mas o time não fez uma boa campanha. Em compensação, vinha embalado de uma vitória de virada no clássico regional. Sabemos que é uma decisão e vamos buscar a vitória do início ao fim. A maior emoção antes das partidas é a adrenalina, né? De estar indo para a Baixada, de estar indo numa excursão, acompanhar o Inter, né? Muito difícil vencer aqui, graças à torcida. Sempre foi a torcida. A arquibancada não tem vida se não tem torcida. A gente trabalha fisicamente os atletas, faz trabalhos de musculação, faz trabalhos de palestra, a gente conversa, troca ideias, prepara o psicológico deles também, fala que a gente é capaz, que temos um grupo que pode chegar e vencer. E a gente vai preparando, a gente faz a concentração, o pessoal se reúne, fica todo mundo junto. Até a hora do jogo, antes a gente faz uma palestra e determina o que a gente quer do jogo e coloca em prática tudo nos 90 minutos. Nós sabíamos que nós precisávamos vencer, nós sabíamos que precisávamos de boas atuações e eu acho que a preparação já vem de tempo. Esperando fazer uma boa partida e dar essa alegria à torcida, que eles merecem muito. A minha rotina ela é bem diversificada, porque eu acumulo algumas funções no Inter hoje. Então, dia de jogo, eu tenho que atuar um pouco mais como assessor de imprensa. Em dias normais, como um membro do departamento de marketing, planejando o Inter, divulgando o Inter. E também na parte administrativa, porque o Inter hoje ainda tem poucas pessoas trabalhando, então tem que atuar um pouco na parte administrativa também. Então são várias funções que tem que desempenhar. Cada dia, cada momento é uma função, mas todas elas boas de fazer e sempre gostei e gosto e quero sempre melhorar e achar maneiras de fazer melhor. Ismael, tudo bem tranquilo, está confiante, tem feito grandes defesas, tem nos ajudado muito. Joga quando tiver que jogar, quando tiver que quebrar, tem que quebrar. Hoje nós vamos marcar pressão lá. Tiro de meta, bola andando, todas é dentro deles, até achar o gol, cara. Hoje um chutão, cara, ela pode se transformar num gol. No dia de jogo, o principal desafio que eu vejo é que a imprensa aqui dentro do Inter consiga fazer o trabalho dela com tranquilidade, que não falte nada e que tenha a vontade no próximo jogo eu vim fazer com tranquilidade o trabalho, que eu acho que é o mais importante no dia de jogo mesmo. E também o trabalho de divulgação do jogo em si, a parte do Inter divulgar o jogo. O Inter SM pressionou o Guarani de Camaquã no primeiro tempo e logo aos 4 minutos, Alex Pires marcou o primeiro gol ao alvirrubro. O time de Betinho ainda ampliou a vantagem com um gol de cabeça, marcado pelo zagueiro Luther, aos 30 minutos. Vamos chegar junto, não vamos dar um pontapé, mas vamos chegar justo, vamos mostrar que nós estamos querendo e que nós precisamos. Nós vamos ter que jogar e nós vamos ter que explorar a força e a altura do Alex e do Luan. Nós precisamos dessa vitória, nós vamos construir ela a partir do primeiro minuto, com decisões. Tem que saber que se a bola for cavada, ela não tem que ser cabeceada, o outro tem que ser ajeitado. E aquele que estiver na bola, o outro já fica atento, dando a opção, entendeu, Alex? Se o Sapé que estiver chegando, eu vou fazer para ele, vou escorar, vai bater. Senão eu vou dominar no peito e vou bater eu mesmo. O cara vai achar que eu vou cabecear, eu vou botar no peito e vou fazer. De boas atuações, eu acho que a preparação já vem de tempo, só que agora nós estamos conseguindo implantar isso aí no jogo e nós estamos conseguindo buscar a vitória.
Acho que nós temos que estar concentrados, né? Concentração, acho que isso aí é o mais importante, o nosso foco maior, né? Concentração e ligado nos erros do adversário para nós conseguirmos a vitória. Para nós é muito importante a torcida vir, né? Porque isso aí é uma motivação a mais, é uma referência a mais para nós, né? Nós conseguimos jogar, nós temos o apoio da torcida, isso aí nos ajuda e nos fortalece muito dentro de campo. Vamos lá, né, meu? É o Inter SM, a gente não vai desistir jamais. O Inter, acho que antigamente, principalmente as cidades, cada cidade tinha o seu time. E isso, o bairrismo era um pouco maior e o Inter, por ser um time há 84 anos aberto, sem nunca fechar as portas, a cidade foi se identificando um pouco mais, apesar do nome. Algumas pessoas não se ligar muito ao Inter pelo nome do Inter ser igual ao Inter de Porto Alegre. Mas o time da cidade em si, o estádio sempre localizado perto do centro, acho que isso tornou o Inter uma marca de Santa Maria, né? Tanto que Inter sempre ficou Inter SM, Inter Santa Maria, e acho que isso o pessoal nunca vai deixar, nunca vai abandonar o Inter por isso. O Inter nunca fechou as portas, nunca abandonou a cidade, e a cidade também nunca abandonou o Inter, apesar de algumas fases com a torcida, com a cidade, com a população mais presente e outras menos, mas o Inter sempre vai ser a marca de Santa Maria. Hoje em dia ainda o Inter, a gente viaja bastante e as pessoas sempre lembram sempre do Inter como uma marca de Santa Maria. A expectativa é o melhor possível. Estamos com o time melhor que do Gauchão Série B. A gurizada que aceitou o planejamento da diretoria esse ano está se empenhando, mesmo com as dificuldades que o clube tem. Conseguiram vencer o Rional, conseguiram empate em Pelotas, que não é qualquer um, porque todos os times da Copa FGF estão com os times do Gauchão e nós estamos com essa gurizada aqui. Então a expectativa é a gente vencer hoje e se classificar. Se ele vencer hoje, se classifica, isso aí vai ser uma coisa boa, que vai dar uma moral para a torcida e para o clube. Uma das passagens mais importantes da história do Inter SM foi a sua participação na Série A do Campeonato Nacional. Em 1982, durante o mandato de Luiz Cláudio Melo, o alvirrubro conseguiu, inclusive, derrotar o Vasco da Gama, de Roberto Dinamite, por 3-0 no estádio Presidente Vargas. Isso é uma coisa que ficou na história, ninguém mais vai tirar. E levou a marca, levou o nome da cidade. Hoje, várias pessoas que viajam para o Nordeste, até o Inter é lembrado até hoje, por ter participado e sempre está nas finais do Campeonato Gaúcho e no Campeonato Nacional. Ter participou há 4 anos atrás, apesar de ser a terceira divisão, estava no Campeonato Nacional. Em 2000 também estava na terceira divisão, 99. Então foi um marco que eu acho que ali o Inter ganhou um respeito bem maior por ter participado da Série A Nacional durante um ano, da Série B Nacional, ficou em terceiro lugar na Série B Nacional em 82. Isso foi o que alavancou o Inter e firmou o Inter para nunca fechar e de lá para cá sempre se firmando como um clube grande, tradicional no interior, né? A partida foi boa, pensei que ia ser um pouco mais fácil, mas foi como todos os jogos, a gente está fazendo bastante gol, mas ainda estamos com os erros na marcação e estão levando muito gol, tem que ser corrigido isso. Mas foi bom, teve uns erros de arbitragem, que já é comum contra nós, mas foi legal, foi legal. O que importa é vir a classificação agora. Agora é só torcer contra o Rio Grandense, perder lá e vamos classificar. O maior rival do alvirrubro santamariense perdeu o jogo contra o time do 14 de julho, em Santana do Livramento, mas mesmo assim, o Inter SM não conseguiu a classificação para o mata-mata da Copa FGF. A gente começou bem, né? No primeiro tempo nós conseguimos fazer um gol, né? Conseguimos fazer 2 gols, na verdade. Fizemos os 2 gols, só que a gente terminou o primeiro tempo muito bem. Só que a gente voltou no segundo tempo muito, sei lá, não sei o que aconteceu, nosso time parou, não jogou. Isso aí é meio complicado, não podemos deixar acontecer isso nos próximos jogos, porque de repente a gente toma uma virada e não consegue voltar. E hoje a gente conseguiu segurar, graças a Deus. Um momento marcante, não é por ser recente, mas realmente eu
eu acho que para mim vai ficar marcado, foi a vitória no último Rio Now, pelo momento todo do clube, um momento de 6 derrotas seguidas, e o Inter consegue virar um jogo em casa contra o rival. Eu acho que isso realmente ficou bastante marcado. Sempre avante e unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Sempre avante e unidos iremos. O Em Cartaz de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau!